silêncio. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. É um privilégio poder compartilhar com amigos e irmãos a palavra do Senhor. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo no livro de Efésios, nós meditaremos no capítulo 4, a partir do versículo 17. Peço aos irmãos que me acompanhem. Efésios 4, versículo 17. O procedimento dos filhos da luz. Assim, eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com toda avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amém? Esse é um dos tópicos que nós meditaremos nessa noite. Nos versículos anteriores, o irmão Manuel pôde compartilhar com os irmãos a importância da unidade do corpo de Cristo. Nesses versículos, nós veremos aí a ênfase, a exortação do apóstolo Paulo para que nós tenhamos atitudes, postura condizentes ao novo homem, aquele que é nascido de Deus. Amém? E nesses versículos que nós já meditamos, aqui o apóstolo contrasta os procedimentos, a postura do gentio diante da postura que é esperada para aquele que é uma nova criatura em Cristo. Os gentios, então, eles possuem várias atitudes, na verdade, uma postura reprovável, e isso em consequência da sua mente que é obscurecida por conta dos seus delitos. Isso é refletido nas atitudes que eles têm então. E aqui nós somos exortados a não praticar aquilo que o velho homem então pratica. Já a partir do versículo 25, nós temos algumas admoestações com relação à nossa postura, algumas práticas, que não são adequadas para aqueles que são nascidos em Cristo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E o interessante é que nos próximos versículos, o apóstolo, ele nos exorta, o apóstolo Paulo nos exorta a várias práticas que, além de não serem condizentes àqueles que são nascidos em Cristo, o apóstolo ele já traz a solução. Então, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra
torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amados, uma lista relativamente grande aqui de práticas que não devem ser costumeiras, né, nas nossas vidas como nascidos em Cristo, como nova criatura. E aqui o apóstolo Paulo, ele compartilha conosco não só a importância de que essas atitudes, né, de que esses comportamentos não sejam rotineiros, mas na verdade eles acabam refletindo e não tendo uma coerência com aqueles que são nascidos em Cristo. Algo importante aqui a ser pontuado, e Paulo, ele na sua própria teologia, ele sempre enfatiza o velho, o novo homem, e a questão de que o velho corresponde ao velho homem em Adão, o novo é o novo homem em Cristo, e ele faz aí essa divisão com relação à nossa conversão. E a nossa conversão, ela vai muito além de explicitamente levantarmos a nossa mão e aceitar ao Senhor Jesus. A nossa conversão ali, apesar de ter um dia, né, um horário, ela vai muito além, porque ela vai refletir a nossa vida com Cristo de fato, a nossa entrega ao Senhor, a troca, né, aí, na verdade, a substituição desse antigo homem que foi crucificado e morto com Cristo na cruz e do novo homem, né, ressurreto em Cristo. Amém? Isso é um desafio para nós e é uma questão também de consciência. Quando Paulo, ele enfatiza que os gentios têm, né, uma inutilidade em seu pensamento, de que os gentios eles possuem uma mente cauterizada e logo o endurecimento no seu coração, a transformação da nossa mente, ela ocorre também em Cristo Jesus. No capítulo 12 de Romanos é enfatizado a renovação da nossa mente. E por que é importante a renovação da mente? Porque é através da renovação dela que vai ser transformada a minha maneira de ver, a minha maneira de enxergar, a minha cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a maneira como eu vejo o mundo e tudo que nele há. Passa a ser então a nossa lente. E o novo nascimento, ele vai ter a implicação na mudança da maneira como pensamos e, obviamente, da maneira como vemos, a maneira como eu enxergo o meu próximo, a maneira como eu enxergo as demais coisas. E é por isso que a nossa mente, ela precisa estar transformada em Cristo Jesus. Amém? E é isso que fala no capítulo 12, inclusive, né, é uma das exortações do apóstolo Paulo também. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele é um dos principais escritores do Novo Testamento e na sua teologia ele vai enfatizar aí com bastante veemência a questão, né, do contraste do velho e do novo homem. Amém? Voltando para o texto então, aqui nós somos desafiados. O Senhor espera que assim tenhamos essa postura, né? De falar então a verdade ao nosso próximo, de não irarmos, e se irarmos, que não pequemos.
e com relação ao furto. E uma outra questão também, a disciplina, a observância do uso das palavras. Todos esses itens, né, que foram mencionados, todos dizem a respeito de relacionamento. E é importante frisar aqui que eu terei um bom relacionamento com o meu próximo uma vez que eu tenha um bom relacionamento com Deus, porque a vida cristã é uma vida de relacionamento, primeiramente com o nosso Senhor e Autor e Salvador, e, consequentemente, com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com aqueles que fazem parte da nossa vida, amém? E nós temos aí o desafio de nos relacionarmos bem. E essa relação, né, pacífica, ela vai ser então vista justamente com relação a eu não mentir para o meu irmão, a eu não irar, a eu não roubar e a eu não proferir palavras que sejam, eu diria que palavras que venham contradizer, né, aquela identidade que temos em Cristo. Palavras que não acrescentam, palavras que não encontrarão aí uma boa semente, amém? Uma boa semente não, elas não germinaram corretamente, tá? E agora nos próximos versículos a gente vai ser admoestados com relação a sermos imitadores de Cristo. É a continuação aí no capítulo 5, a partir do versículo 1. Antes, amados, só fechando essa lista que o apóstolo Paulo nos admoesta, livrando-se também de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Amém? A gente vê essa relação de amor para conosco, relação de amor de Deus para conosco, e é uma relação que se espera de nós para com o nosso próximo, uns com os outros. O capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois todas essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certo disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que elas fazem em oculto, até
mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amados, esse capítulo, ele inicia com uma intimação de sermos imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Nós temos o desafio de imitar Deus, mas imitar Deus em que e de que forma? E aqui nos próximos versículos, Paulo já nos responde. O apóstolo Paulo então fala: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós temos aí um texto paralelo do amor incondicional que encontra-se em Gálatas, no capítulo 1, versículo 4. Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Jesus se entregou por nós, amém? E temos uma outra referência em Romanos, Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Amém? O amor de Deus, ele é demonstrado, é manifestado, uma vez que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, uma das marcas, eu diria, um dos principais adjetivos, né, do nosso Deus é o seu amor. Amor que é incomparável, amor que é imensurável, amor que nós não temos a forma, né, da compreensão do tamanho desse amor por nós. E esse amor foi evidenciado através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Da mesma forma, quando o apóstolo menciona a questão de sermos imitadores, é de que possamos compartilhar deste amor. E o amor, ele não é um sentimento apenas que se verbalize. O amor, ele é demonstrado através das nossas atitudes, através da nossa compaixão, através da empatia, da sensibilidade que temos, né? Diante das adversidades que os nossos irmãos, ou os mais próximos a nós, passam, né? E nós temos aí o desafio de amarmos. E é interessante que na vida cristã, uma vez que nós iremos nos relacionar com os nossos irmãos, com o próximo, nós temos aí o desafio de amarmos uns aos outros. Inclusive, está incluído no grande mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? E aí dentro, então, dos sedes imitadores, então, vocês não devem haver nem sequer menção de imoralidade. Nosso Deus é um Deus santo e requer de nós uma postura em santidade, amém? E para sermos santos, nós precisamos então nos apartar, não ter nenhuma menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então, somos advertidos, amém? Que não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. E ao invés disso, ações de graça, amém? Então, nós não podemos
ter essas práticas, né? E nem tampouco permitir ou de repente consentir alguns comentários ou algumas posturas inadequadas. Amém? Nos próximos versos, porque vocês podem estar certos disso. E aqui a exortação, na verdade, ela ainda é mais contundente. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Então, tais práticas não são coerentes, não são condizentes àquele que é nascido em Cristo, até porque, assim como o apóstolo Paulo nos adverte, que ninguém se engane, amém? Porque dos tais não entrarão no reino dos céus. Ninguém os engane com palavras tolas, porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus, ela vem sobre aqueles que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas são luz no Senhor. E o apóstolo aqui frisa que antes éramos em trevas, mas agora somos luz no Senhor. O apóstolo, ele não menciona que nós estávamos nas trevas, mas que nós éramos trevas. E uma vez no encontro com Cristo, né, da conversão, a gente pode observar que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos, na prática, né, do velho homem, mas agora nós somos desafiados, nós somos chamados a vivermos na luz. E quem é a luz? Deus é a luz. E nós então temos aí a responsabilidade também de sermos luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, ou seja, a prática do velho homem, até o mencionar se torna vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se sensível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Interessante que esse desperta, tu que dormes, levanta-te dentre dos mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, todos, sem exceção, estávamos mortos. Mortos, né, nos nossos pecados, mortos nos nossos delitos, e em Cristo nós somos convidados, chamados à vida. Nós inauguramos uma nova vida aqui, mas tendo o sentido escatológico, amém, na vida eterna. Nós inauguramos a nova vida em Cristo e desfrutaremos dessa nova vida em Cristo na eternidade. Amém? Próximo a finalizarmos, essa vida em comunidade. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo.
Amém? Então, no finalzinho do capítulo 4, nós temos aí o contraste dos gentios e dos filhos da luz. Nos versículos seguintes, nós temos aí várias práticas, né? São advertidas com relação a não serem apropriadas para aqueles que são nascidos em Cristo. No capítulo 5, então, no início do capítulo 5, nós temos aí o desafio de sermos imitadores de Deus. Somos exortados a sermos seus imitadores e amarmos, então, o nosso próximo, como um reflexo da relação que temos com Deus. Amém? Isso será evidenciado na prática para com os nossos irmãos e para com o nosso próximo de uma maneira geral. E aqui, a partir dos versículos 15, nós temos aí uma outra, na verdade nós temos aí várias, né, informações com relação também a práticas que são condizentes e a uma vida em comunidade. Amém? Que temos que ter a sabedoria. E essa sabedoria não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria que Deus tem prazer em compartilhar conosco. E ela vai ser evidenciada também com relação a aproveitarmos cada oportunidade, a remir o tempo. E aí, com relação a aproveitar, então, oportunidades. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E é muito interessante que na vida cristã nós temos que muitas vezes parar e perguntar para Deus se é a vontade dele, que assim façamos, que assim prosseguimos, diante de algumas decisões que precisamos tomar, porque nós reconhecemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, é agradável e ela tem que substituir a nossa vontade. Uma vez estando no centro da vontade de Deus, além de ser, obviamente, né, um facilitador, nós sabemos que por mais que tenhamos adversidades, nós temos a segurança, a certeza de que Deus vai à frente, de que nós não estamos colocando a nossa própria vontade em primeiro lugar, mas nós nos submetemos à vontade do Senhor. E é importante destacar também que isso é algo refletido, né? Uma vez que somos nova criatura em Cristo, porque nós nos submetemos à vontade do Senhor, que não seja mais a minha, mas que seja a dele. E aqui então nós somos exortados a termos, né, sabedoria, e a sabedoria que provém de Deus, para que andemos em conformidade à sua santa vontade. E aí outras práticas também somos admoestados com relação a não nos embriagarmos, até porque uma vez que embriagados, né, dá a oportunidade aí com relação à libertinagem, mas do contrário, que possamos nos encher do Santo Espírito, falando entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus, sujeitando-se uns aos outros, por temor a Cristo. Amém? Amados, foi um texto um tanto longo, né? Até porque faz parte de toda uma sequência e de repente falar sobre um deles não ficaria, um deles, né? Seria algo mais expositivo. Aqui dentro desse contexto é necessário, uma vez que é frisado a questão do despir-se do velho homem e do vestir-se, do revestir-se, na verdade, do novo homem inaugurado em Cristo. Amém? A gente precisa entender isso e deixar isso muito claro, de que não há novo nascimento sem Cristo.
Logo, não há revestimento sem o Senhor. E uma vez estando em Cristo, nos tornamos nova criatura. E todas essas práticas que foram mencionadas ao longo desses versículos são práticas reprováveis, são práticas incoerentes com aqueles que são nascidos de Deus. E nós temos aí o desafio de vivermos uma vida santa, abrindo mão de tudo aquilo que não é agradável ao Senhor. E aqui, mais uma vez eu friso a importância da renovação da nossa mente. Eu preciso compreender no Senhor aquilo que Ele espera como sua filha, né, como filhos dele. Aquilo que o Senhor espera de nós, sendo nascidos em Deus e chamados para essa nova vida, mais uma vez frisando aqui, que foi inaugurada aqui, mas que vai ter, né, a vida do porvir, ou seja, o seu desfecho é um desfecho escatológico. Amém? Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês, ontem me veio um cântico antigo e que eu acredito que alguns irmãos conheçam e que reflete um pouco do que a gente tratou, né, do que a gente abordou aqui nessa noite. O cântico diz o seguinte: a vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida para o seu coração, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você, é vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. Então, esse hino tocou, né, ainda mais no meu coração com relação a tudo que a gente abordou aqui nessa noite, porque a conversão, ela vai muito além de uma mudança de religião, né? A conversão, ela é o início de Deus, através de Jesus, do seu Santo Espírito Santo, vivendo em nós, nas nossas vidas, no nosso coração, e aí, obviamente, refletindo uma mudança de mente, uma mudança no comportamento, amém? Então, o Senhor espera isso de nós, que possamos estar aos pés dele e que possamos verdadeiramente fazer uso deste perdão. E esse perdão que vai se refletir nas nossas vidas e é um perdão que vai ser também exercido de uma forma manifesta ao amar o nosso próximo, amém? Que Deus nos abençoe, que Ele continue falando ao nosso coração, que essa palavra encontre um terreno favorável, amém? E que o Senhor trabalhe continuamente nas nossas vidas, uma vez que o desafio de resplandecer a sua luz, de sermos luz, é grande, né? Se a gente for imaginar que é algo fácil de se alcançar, não é, mas o mais difícil o Senhor já proveu, que foi a salvação em Cristo Jesus, e através da salvação nós temos acesso ao Pai, nós fomos reconciliados com o Senhor, e através da ação do Espírito Santo, que deseja ansiosamente formar em nós homens e mulheres semelhantes ao caráter de Jesus, essa ação ela é contínua e ela vai, né, ser até o dia que partirmos ou até quando formos para a glória, né, quando Jesus voltar. E isso é importante frisar, que eu e você temos a responsabilidade e temos que ter o compromisso, o comprometimento, amém, de evidenciarmos a sermos luz, a viver na luz e ser luz, amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou fazer uma oração para assim finalizarmos este estudo, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através de nós. Pai, obrigada por essa palavra, Senhor, obrigada por essas admoestações, obrigada, Senhor,
pelo teu cuidado, pelo teu amor, que é imensurável, Senhor. Obrigada pelo sacrifício de Cristo Jesus, porque esse sacrifício nos possibilitou sermos reconciliados com o Pai. Deus, e diante do Senhor, nós queremos te pedir perdão, nós nos arrependemos, Pai, se temos praticado algumas destes pecados, Senhor, que foram listados aqui, ó Deus, nesses trechos, nesses versículos, Pai, nós te pedimos perdão em nome de Jesus e queremos viver em concordância a tua palavra, queremos viver em concordância aquele que é nascido em Cristo Jesus, queremos viver em concordância com aquele que de fato se reveste do novo homem e com aquele que de fato abriu mão do velho homem, Senhor. Mais uma vez somos gratos ao Senhor e eu te peço, Pai, que todos possam estar, ó Deus, em paz e sob os teus cuidados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.